Lucas 8:18. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Estas são palavras do Senhor Jesus inseridas na parábola que ele tinha acabado de contar, a parábola da semente que caiu em 4 tipos de terreno, em que Jesus conta a parábola e depois explica essa parábola aos seus discípulos, em particular. E lemos a explicação da parábola nos versos 9 a 15 do capítulo 8. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Jesus então explica que a recepção desta semente, que é a palavra de Deus, tem a ver com ouvir. Os que ouvem, os que ouvindo, os que ouviram, os que ouvindo a palavra. E logo a seguir Jesus chama a atenção dos discípulos para a forma como eles ouvem. Vede, pois, como ouvis. Ouvir a voz de Deus depois do que aconteceu no Éden, depois da queda, provoca no ser humano caído no seu pecado, provoca nele culpa, vergonha, medo. Foi o que aconteceu com Adão quando desobedeceu a Deus. Ouviu a voz de Deus que, pela viração do dia, passeava no jardim, e a voz de Deus que lhe trazia normalmente conforto, alegria, comunhão, intimidade, naquele dia, quando Adão e Eva desobedeceram, provocou neles culpa, medo, vergonha e fez com que eles se escondessem. Lemos isso em Gênesis 3, 7 a 10. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. O facto de se sentirem culpados por terem desobedecido ao mandamento de Deus fez não só que se escondessem, como também fez com que ficassem envergonhados um do outro. Conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira. Por isso cobriram-se com as folhas de figueira. Quando Jesus veio, ele fez ouvir a sua voz, pregando boas notícias, pregando o Evangelho, pregando o arrependimento. E agora não precisamos mais de ficar dominados pela culpa, pela vergonha, pelo medo, pois as palavras da graça de Deus trazem-nos, em vez de culpa, perdão, em vez de vergonha, confiança, fé, em vez de medo, alegria. Quem recebeu, quem aceitou, ouviu o Evangelho como terreno bom, boa terra, são aqueles que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom. Quem ouve esta palavra do Evangelho e a recebe num coração honesto e bom, em vez de vergonha, recebe perdão, recebe fé, recebe alegria. Para além de tudo o que Deus nos promete em Cristo Jesus, quem ouve e recebe o Evangelho tem também o reino. Por isso Jesus disse que quem tiver, lhe será dado. Quem ouve e recebe o Evangelho num coração honesto e bom, recebe fé, recebe perdão, recebe alegria e recebe o reino. E por isso tem e lhe será dado. Mas quem não tem, qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Quem não tem é como os outros terrenos da parábola que Jesus contou.
Ouvem, mas depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Ouviram, mas são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida. Estes são aqueles que parece que têm. A semente caiu lá. Parece que têm. A semente realmente caiu no terreno. Têm uma religião. Parecem ter uma religião. Têm uma boa moral. Mas até o que parece ter lhe será tirado. Por isso, esta advertência de Jesus: vede, pois, como ouvis. Como é que estamos a ouvir a palavra de Deus, o Evangelho? Achamos que estamos a entender? Achamos que estamos a compreender tudo? Provavelmente não estamos. Precisamos que o Senhor nos dê um coração honesto e bom. Precisamos de confessar a nossa insuficiência. Precisamos de confessar que se o Senhor não operar na nossa vida, vamos ser como aqueles que ouvem nos outros 3 tipos de terrenos. Por isso, devemos prestar atenção. Como estamos a ouvir? Porque se estamos a ouvir a palavra e a recebê-la com um coração arrependido, nós vamos dar fruto. Não esporadicamente, mas com perseverança.